Olá, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma lição do nosso curso de liderança de pequenos grupos multiplicadores. Eu rogo mesmo que a paz do Senhor, a graça dele esteja sobre sua vida, sobre sua família, ministério. A gente diz ministério porque todos nós recebemos uma ordem, do Senhor Jesus. Nós temos um ministério a cumprir, o ID e fazer discípulos. Eu sou Angélica Miranda, ministra de música da PIB, CG, liderando aí a área de adoração, música e ensino. Pois bem, até que você teve a oportunidade de estudar e entender esse projeto sobre pequenos grupos multiplicadores com 4 lições. O que é a visão, o que é ser igreja, aplicada pelo nosso pastor Carlos, como expressar os princípios de hoje, foi realizada pelo pastor Henri, a importância do líder multiplicador pelo pastor Adiel, e hoje, a 5ª lição, a vida do líder e o exemplo de Cristo. A vida do líder e o exemplo de Cristo. Nós vamos orar para que você realmente comece essa lição direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, pedimos uma bênção especial a Deus sobre cada servo do Senhor que está aqui aplicando o tempo, aplicando sua vida a obedecer a instrução que está na tua palavra. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Pai, aplica, Espírito Santo, aplica isso em cada coração. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Pois bem, a vida do líder e o exemplo de Cristo. Você sabe que Jesus Cristo foi o nosso maior exemplo de vida, de conduta, de liderança, de todos os tempos. Gente, nunca houve alguém com vocação tão suprema, ministério eficaz, liderança tão exemplar e legado mais duradouro que o de Jesus. Como líder, ele tinha uma clara consciência de sua pessoa. Ou seja, você como líder também precisa saber quem você é em Deus, conhecer quem você é em Deus para que você possa aplicar a sua liderança e assim compreender a sua missão e o seu dever de formar discípulos que continuem a obra de Cristo. Bom, John Maxwell é uma das maiores autoridades de liderança e ele nos fala o seguinte sobre liderança. Liderança não é sobre títulos, posições ou fluxogramas. É sobre uma vida influenciando outra. Ou seja, querido irmão, você é um influenciador de pessoas. Que coisa, né? Somos influenciadores de pessoas. Você é um líder em potencial. E para isso, a sua visão, seu pensamento, suas atitudes precisam ser pautadas, norteadas pela palavra de Deus. Sua influência na vida dos outros precisa ser cristocêntrica para realizar a ordem que Jesus nos deu. Está lá em Mateus 28, 18 e 19. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Bem como acompanhando esse exercitar de fazer discípulos, o revestimento do Espírito Santo. Lucas 24, 49. O que Lucas 24, 49 nos fala? Ficai, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Precisa haver preparo da sua parte. Precisa haver uma espera de revestimento de poder. Pois essa obra de convencimento de pecado, justiça, juízo sobre as coisas de Deus, nós sabemos que é através do trabalhar do Espírito Santo na vida do ser humano. Irmãos, ou nós somos bênção, ou nós somos maldição na vida do próximo. E nós precisamos ser facilitadores do reino de Deus e nunca pedra de tropeço. Amém? Posso ouvir um amém? Isso! A vida do líder e o exemplo de Cristo. A palavra já nos orienta, mostra a vida de Jesus, que nós devemos imitá-la, né? Paulo, lá em 1 Coríntios 11, 1, fala o seguinte: serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas, claro, somente com a ajuda, como nós falamos, do Espírito Santo, é que nós estaremos aptos a sermos exemplos. Nos espelhando na liderança do Senhor Jesus. E você olha para o grande mestre, o grande líder que foi Jesus, você vê ali um líder amoroso, encontra-se em João 13, 1, um líder que foi o servo, o exemplo de servo em João 13, 12 a 17, o líder íntegro que foi Jesus em João 8, 46, o líder corajoso, Mateus 23, 13 a 36, Jesus o líder zeloso, João 2, de 13 a 22, Mateus 26, 39, nos apresenta um Jesus líder fiel, Lucas 9, 18 a 22, o líder focado em sua missão. Que coisa maravilhosa é nós olharmos para Jesus e vermos todas essas características as quais nós devemos imitá-las. E como nós já dissemos, só mesmo pela atuação e competência da palavra aplicada
em nosso coração pelo Espírito Santo. Agora aí no seu caderninho de atividades, o meu tá aqui, ó. Fiz a minha atividade também. Você vai pausar esse vídeo aí e você vai ler João 13, é o nosso texto base. E você irá escrever assim, de cara, 3 características da liderança de Jesus, ok? Então pegue seu caderninho, comece a ler João 13, enquanto eu vou ali beber uma aguinha e já volto. Peraí. E aí? Leu? Mas leu direitinho? Tomei minha aguinha e já estou de volta. Então vamos lá. O maior exemplo de liderança multiplicadora, nosso Senhor Jesus. Por que multiplicadora? Por que multiplicadora? Olha o texto de Efésios 4, 11 e 12. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como os pastores e mestres, tendo em vista uma coisa, gente, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Jesus fez amplas provisões para a extensão e edificação de sua igreja. Deus não confere aos homens o mero nome de apóstolos ou pastores, mestres. Não é simplesmente um nome que o Senhor Jesus nos dá, mas ele também concede dons, sem os quais eles não podem desempenhar adequadamente seu ofício. Ou seja, aquele a quem Deus designou para ser apóstolo, ou mestre, ou professor, o que ele designou para que nós sejamos, não possui um título vazio. É o comando divino e a capacidade de executá-la. Ou seja, o comando divino e a execução do Espírito Santo através das nossas vidas, essas duas coisas caminham juntas. Preparou outros para o ministério, os conduzindo à maturidade, aperfeiçoando-nos a vida cristã, com o objetivo de atingirmos a estatura de Cristo. Ou seja, o Senhor nos preparou, nos conduz a uma maturidade, nos aperfeiçoa para que a estatura de Cristo seja algo real em nossa vida. E há lugar para todos nós. Há dons distribuídos pelo próprio Deus e capacitados pelo próprio Espírito Santo para a realização da obra. Então, quando eu falo há lugar para todos, ore, peça direcionamento de Deus para você entender o que Ele colocou em suas mãos, as suas aptidões, as suas facilidades, e as coloque a serviço do reino, pois tudo é dele, é para Ele e é por Ele. No final, tudo que temos e somos é para a glória de Deus. Nós já sabemos que isso está na palavra de Deus em Romanos 11, 36. Eu acho interessante nós que estamos sendo discipulados à liderança, quando nós olhamos ali o termo pastores, né? Quem sabe Deus não está levantando pastores em nosso meio, nesse abrir de casa, do exercício do ID, compartilhando a palavra. E por Cristo ser a nossa referência, a gente deve exercer a mesma vigilância de Jesus, gente. Como foi essa vigilância do Senhor Jesus? Cuidar do seu povo está sob nossa responsabilidade, como um pastor faz sobre o seu rebanho. O significado aqui é que Cristo exerceu um cuidado especial por sua igreja, nomeando pastores que cuidariam dela como um pastor faz com o seu rebanho. Lembrando-se, o rebanho não é meu, o rebanho não é seu, é de Cristo e devemos tratá-lo com amor e todo zelo. Exemplo de Cristo, conhecimento da palavra. O Senhor Jesus, no exercer do seu ministério, ele tinha a palavra guardada em seu coração. Ele rebateu a tentação, ele rebateu o próprio Satanás com a palavra. Nosso Deus tinha uma vida de oração. Jesus tinha uma vida de oração. E o Senhor Jesus praticou tudo o que sabia, a prática do amor. Então, o exemplo de Cristo fica estampado aí nessas 3 vertentes. Está aí no seu papelzinho. Você precisa copiar e completar o seu caderninho. Conhecimento da palavra, vida de oração e prática do amor. Essas 3 direções são ordens dadas, gente, biblicamente, para que venhamos a alcançar o padrão de Deus a respeito do exemplo de Cristo, através das nossas vidas. Conhecimento da palavra, vida de oração e prática do amor caminham juntos. Caminham como testemunho do caráter de Cristo implantado em nós. Não se pode desassociá-los. Não se pode praticar um e praticar o outro. Ah, não pratico esse, mas eu pratico aquele. Não, gente. Eles se completam. Lembre-se disso. Nós precisamos desses 3 pilares caminhando juntos. Conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra é uma recomendação direta do Senhor Jesus.
Você confere lá em Mateus 22, que está também na sua apostilazinha aí, ó. Mateus 22, o conhecimento da palavra é uma recomendação direta. Jesus afirma que erramos por não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. A vida de oração também é uma recomendação direta do Senhor Jesus. Seja, por exemplo, próprio dele ou orientação verbal. Confira o texto aí que nos fala sobre o seu exemplo. Lucas 6, 12. O exemplo do próprio Cristo orando. Eu fico imaginando um ser divino, o Deus encarnado, orando ao Pai. Se Cristo buscava momentos, deixava a multidão, buscava comunhão com o Pai, imagina nós, né, irmãos? Como somos carentes da comunhão com Deus através da oração. Olha o que o texto de Lucas 6, 12 fala. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus, ô glória. E já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12, a quem também deu o nome de apóstolos. A oração nos dá caminhos, né? A gente aprende a ouvir a voz de Deus. Lucas 9, 28 diz o seguinte: e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, quais são essas palavras? Se você olhar os versículos anteriores, era que alguns não provariam a morte até que vissem o reino de Deus. Tomou consigo Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a... Fala aí, orar. Isso, subiu ao monte a orar. E seja por orientação verbal. Cristo também, ele orientou que nós orássemos. Lucas 18, 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Terceiro pilar aí, ó, a prática do amor. O conhecimento da palavra e a vida de oração desassociados da prática do amor não cumprem o objetivo de Cristo. Ou seja, conhecer a palavra, orar e a praticar esse amor é o objetivo de Cristo. Se nós fazemos um e não fazemos outro, não estamos cumprindo o objetivo de Cristo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, olha que 1 Coríntios 13, 1 diz, seria como um metal que soa ou um sino que tine. Então, para sermos líderes, nós precisamos primeiramente nos deixar liderar por Jesus. Vida de oração, vida de conhecimento da palavra e vida de prática ao próximo, a prática do amor do Senhor Jesus. Amém? E antes de sermos líderes, vamos completar aí na nossa folhinha, antes de sermos líderes, precisamos ser servos. Às vezes nós não queremos ser servos, né? Ser servo dá a impressão de rebaixamento, de humilhação. Não, irmãos. É humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo ele vos exalte. E é debaixo da liderança do Senhor Jesus, da liderança de Deus Pai, é que teremos a unção necessária, o revestimento de poder para realizarmos essa obra. Amém? Muito bem, meus irmãos, encerramos então aqui a participação do primeiro tempo desta primeira aula. Vamos dar um pequeno intervalo e começaremos a segunda parte, ok?